O inquilino anterior do meu apartamento deixou uma lista de regras colada dentro do armário do banheiro e eu tenho quebrado todas elas. Esse relato do Reddit parece normal até o final. E quando você entender, já vai ser tarde demais. Mudei-me para o meu apartamento há cerca de 6 semanas. É um estúdio, no terceiro andar de um prédio antigo, numa parte da cidade que costumava ser agradável e que está lentamente a começar a ser agradável novamente. O aluguel era suspeitosamente barato, mas o proprietário parecia normal. As paredes pareciam sólidas e eu precisava de um lugar rápido depois do meu contrato de aluguel ter sido cancelado. Assinei sem pensar 2 vezes. A primeira coisa que notei foi a limpeza do banheiro. Não era uma limpeza superficial, como a de um proprietário, era uma limpeza obsessiva. O rejunte entre os azulejos parecia ter sido esfregado com uma escova de dentes. O espelho estava impecável. O armário atrás dele havia sido limpo por dentro e por fora. Na parte interna da porta do armário havia um pedaço de papel, escrito à mão, letra pequena e legível, sem assinatura, sem data. Dizia: regras para este apartamento. Por favor, cigarros, não ligue o chuveiro depois das 23 horas. Se você ouvir batidas nos canos, bata de volta 2 vezes, nunca 3 vezes. Não se olhe no espelho do banheiro com as luzes apagadas. Se o ralo do chuveiro fizer um barulho semelhante ao de respiração, saia do banheiro e feche a porta. Não a abra novamente por pelo menos 30 minutos na primeira noite de cada mês. Deixe um copo d'água na pia do banheiro antes de dormir. Ele estará vazio pela manhã. Não olhe para ele. Se você seguir essas regras, nada neste apartamento lhe fará mal. Tirei uma foto porque achei engraçado. Mandei para alguns amigos. Nós rimos muito. Inquilino anterior esquisito com um mal queda por drama. Joguei a lista fora. As 2 primeiras semanas foram completamente normais. Comecei a esquecer que a lista existia. Na terceira semana, tomei banho à meia-noite. Às vezes trabalho até tarde e só me dei conta disso quando já estava debaixo d'água. Não aconteceu nada. Me sequei, fui para a cama e me senti satisfeita por não ser supersticiosa. Na manhã seguinte, o rejunte entre os azulejos do banheiro estava mais escuro. Não estava sujo, apenas mais escuro, como se a cor tivesse mudado da noite para o dia. De branco para um cinza claro. Convenci-me de que era iluminação. 4 dias depois, ouvi as batidas. Eu estava escovando os dentes por volta das 22 horas, quando ouvi uma batida forte vinda de algum lugar dentro da parede atrás do chuveiro. 2 batidas. Depois, silêncio. Depois, mais 2. Lembrei-me da regra. 2 vezes. Nunca 3. Eu não bati em nenhuma porta, porque sou um adulto e não bato em paredes só porque um pedaço de papel me mandou fazer isso. As batidas voltaram naquela noite às 2 da manhã. Minhas altas não vinham da parede do banheiro, vinham da parede ao lado da minha cama. 2 batidas, pausa. 2 batidas, pausa. Durou uns 40 minutos, coloquei fones de ouvido e finalmente consegui dormir. Na manhã seguinte, o rejunte estava mais escuro novamente. Agora, visivelmente, quase cor de carvão em alguns lugares, e havia um cheiro no banheiro que eu não conseguia identificar. Fraco, úmido, como a parte de baixo de uma pedra em um rio. Comecei a dormir com a porta do banheiro fechada. No sábado seguinte, levantei-me para ir ao banheiro por volta das 3 da manhã, meio adormecido. Não acendi a luz, apenas entrei e fiquei parado na pia. Estava lavando as mãos no escuro quando me lembrei da regra 3. Não olhe para o espelho do banheiro, com as luzes apagadas. Eu já estava olhando para isso. Não sei como descrever o que vi. Meu reflexo estava lá. As formas estavam certas. Meus ombros, minha cabeça, o contorno da pia. Mas algo nas proporções estava errado. A cabeça do reflexo estava inclinada talvez 2 graus a mais que a minha. Não o suficiente para ser óbvio. Apenas o suficiente para que quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha de que não estava me vendo. Acendi a luz e tudo estava normal. Meu rosto, meu reflexo, exatamente como deveria ser. Mas minhas mãos tremiam e eu não conseguia voltar a dormir no dia seguinte. Peguei a foto das regras no meu celular e as li novamente. Eu havia quebrado 3 das 6. Tomar banho depois das 11, não bebericar, me olhar no espelho no escuro. Decidi seguir o resto. Não porque acreditasse neles, mas porque estava ficando sem explicações para o rejunte. O cheiro e tudo o que via no espelho. E seguir algumas regras me dava a sensação de estar fazendo algo em vez de nada.
Pulei a regra 4, porque o ralo não tinha feito nenhum barulho de respiração. A regra 5 estava chegando. Primeiro dia do mês. Deixe um copo d'água na pia. Não fique olhando. Deixei o copo do lado de fora no dia 1º de março. Coloquei o alarme para as 3 da manhã porque sou idiota e queria ver. Eu não fiquei observando da porta do banheiro. Apenas escutei da cama com a porta entreaberta. Durante 2 horas nada aconteceu. Por volta das 3h20 da manhã, ouvi algo que tentarei descrever com precisão. Era o som da água sendo consumida, mas não bebendo. Não o som que uma boca humana faz, mas como o som da água sendo absorvida. Uma redução suave e contínua no volume, sem goles, sem respiração, sem pausa, como se a água estivesse sendo puxada para algo que não precisava engolir. Durou talvez 90 segundos, depois silêncio. De manhã, o copo estava vazio, completamente. Nem uma gota, nem mesmo um resquício de líquido. E o copo estava em uma posição diferente na pia. Eu o havia deixado do lado direito, agora estava do lado esquerdo, mais perto do espelho. O rejunte estava quase preto. Tentei encontrar a inquilina anterior. Meu senhorio me deu um nome e depois de alguma pesquisa, a encontrei nas redes sociais. Enviei uma mensagem para ela. Demorou 4 dias para ela responder. A mensagem dela foi curta. Você encontrou a lista? Sim, eu disse. Você tá seguindo as regras? Eu disse a ela que quebrei 3 deles antes de começar a seguir o resto. O espelho. Ela não respondeu por 2 dias. Então, preciso que você entenda uma coisa. Eu não escrevi essas regras. Encontrei-as da mesma forma que você, coladas dentro do armário quando me mudei. Segui-as à risca por 3 anos. Nunca quebrei nenhuma e nunca me aconteceu nada. Nada. O apartamento era silencioso. O rejunte continuava branco. O espelho era apenas um espelho. As regras funcionam. Quem mora naquele apartamento as respeita. Mas você quebrou 3... Eu não sei o que acontece quando você as quebra, porque eu nunca quebrei nenhuma. A inquilina anterior quebrou uma regra. Só uma. A regra do chuveiro. Ela se mudou depois de 2 semanas e não me disse o que aconteceu. Você quebrou 3. Perguntei a ela o que ela acha que tem no apartamento. Ela disse: não acho que haja nada dentro do apartamento. Acho que o apartamento é o apartamento, as paredes, os canos, os azulejos, o espelho. É tudo uma coisa só. E as regras são as condições que ele estabelece para viver dentro dele. Você quebrou as regras. Não sei o que isso significa, mas o rejunte mudar de cor significa que está com raiva. Quando me mudei, o rejunte era branco. Quando a mulher que morava aqui antes de mim se mudou, o rejunte também era branco. Se tá escurecendo pra você, algo mudou e não vai voltar ao normal. Ainda não respondi a última mensagem dela. Isso foi há 3 dias. O rejunte está completamente preto agora. Cada linha entre cada azulejo no banheiro aconteceu da noite para o dia. Fui dormir e estava cinza escuro. Acordei e parecia que alguém tinha preenchido cada junta com tinta. O cheiro tá mais forte. Não tá mais só no banheiro. Tá no corredor. Do lado de fora da porta do banheiro, pedra molhada, água do rio, algo embaixo. Na noite passada, ouvi o ralo, o som de respiração da regra 4, lento, rítmico, inconfundível. Não era mecânico, não eram canos, algo puxando o ar pra dentro e expelindo pra fora, vindo do ralo do meu chuveiro. E não parou quando saí do quarto e fechei a porta. Isso já dura 9 horas. Tô sentada na minha cozinha escrevendo isso. A porta do banheiro tá fechada. Mesmo assim, consigo ouvir daqui. Lento, constante, paciente, como algo que esteve adormecido por muito tempo e agora está bem desperto. Não sei o que fazer. Não tenho condições de rescindir o contrato de aluguel. Não consigo explicar isso ao meu senhorio sem parecer louca. Segui as regras restantes à risca por 3 semanas e não adiantou nada. Xalalou Ushko é forte. Também não tô seguindo as regras, só quero saber uma coisa. A mulher antes da mulher antes de mim. Aquela que quebrou apenas a regra do banho e foi embora depois de 2 semanas. O que ela viu que a fez sair tão depressa? Porque quebrei 3 regras e ainda tô aqui. E começo a achar que não é por coragem. Começo a achar que é porque ainda não decidiram o que fazer comigo. A respiração ficou mais ruidosa.